Esther 8, do 15 ao 17. Esther, capítulo 8, do verso 15 ao 17. Lembra que tem Esdras, Neemias, Esther, tá? Os irmãos acharam? Amém. Amém? Vamos ler? Está escrito assim: então Mordecai saiu da presença do rei com um vestido real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro, com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz, alegria e gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Vamos orar? Querido Espírito Santo, em nome de Yeshua Mashiach, nós colocamos em tuas mãos esta palavra agora. Queremos pedir que tu possas falar conosco, através da tua palavra, da instrumentalidade, Pai, da nossa vida. Que o Senhor possa estar falando agora a cada vida e a cada coração que aqui está, para que o teu nome, somente o teu nome, seja honrado e glorificado entre nós. Nós te louvamos, Pai, e mais uma vez queremos te agradecer pelas vitórias que estamos recebendo em Purim, em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Amados, como nós já vimos, Purim é uma festa única. Você pode dizer assim, mas cada festa é única, sim, mas Purim, ela tem uma característica muito interessante, porque em Purim, Satanás levanta Amã para exterminar o povo de Israel. E é interessante isso acontecer, irmãos, porque Amã só foi levantado como vice de Ahasuerus, porque a esposa dele acabou cometendo um erro. Qual foi o erro que ela cometeu? Ela não, quando ela foi chamada à presença do rei, ela se recusou a ir. E se recusando a ir, aquela mulher acaba então sendo colocada para fora do reino, porque ela gerou um exemplo muito ruim para as mulheres que estariam dentro daquele reino. Você imagina se uma rainha se nega a ir à presença do rei, o que as demais mulheres fariam? Aquele mau exemplo, então, precisava de uma punição única. E o rei, então, destitui-a como rainha e ele começa a escolher uma rainha. Só que nesse meio tempo, Ramã já é proclamado como vice do rei. E Ramã passa a ter um poder e uma autoridade muito grande dentro da cidadela de Suzã. E uma coisa interessante é que todo mundo que se aproximava de Ramã se curvava diante dele. Bom dia, seu Ramã, como é que estão as coisas? Seu Ramã, a sua família está bem, seu Ramã? E os negócios, seu Ramã, como é que está? Está tudo bem? Somente uma pessoa era diferente, Mordecai. Quando Mordecai passava por Ramã, ele não se mexia. Todo mundo se curvava, ele não. Sabe por quê? Um judeu não se curva de ninguém mais, diante de ninguém mais, a não ser diante do Eterno. Por isso ele não se curvava diante de Ramã. E Ramã ficava furioso com isso. Porque ele dizia assim: todo mundo me reverencia, todo mundo reconhece a minha autoridade. Esse judeuzinho, canalha, não reconhece que eu sou um grande Ramã? E sabe, isso foi gerando no coração dele um ódio muito grande pela pessoa de Mordecai. Nesse meio tempo, acontece o primeiro concurso de beleza, que a história relata, que está no livro de Esther, onde várias mulheres são selecionadas para se tornarem a rainha de Ahasuerus. E uma delas, quando entra na presença do rei, agrada totalmente ao rei. Quem é essa mulher?
será chamada depois de Esther. Então, quando Esther é escolhida para ser a rainha daquele reino, o seu primo diz assim para ela: não diga da nação que você é. Não fale quem é você, quem são os teus antepassados. E ela não disse nada. E a história continua trabalhando. E chega um momento em que o Eterno começa a agir no meio daquele reino. Porque Ramã ele passa a nutrir um ódio tão grande por Mordecai, que ele passa a encabeçar um projeto e um plano para matar Mordecai. Mas Ramã não se contenta em matar Mordecai. Ele quer matar Mordecai e todos os judeus que estão no reino de Ahasverosh. Isso parece uma coisa anormal, mas outros tentaram fazer o mesmo, inclusive Adolf Hitler. Aquele mesmo espírito que estava lá atuando em Ramã veio atuar na história quando Adolf Hitler se levanta para matar os judeus. E aí vai acontecer uma coisa interessante, irmãos, porque Ramã vai até o rei Assuero, Ahasverosh, e diz para ele assim: existe um povo no meio do teu reino que não cumpre as tuas leis, não ouve as tuas determinações, e não convém que o rei deixe isso ficar. Ou seja, eles estão dizendo assim: tem um povo aí no meio que não segue aquilo que você prega, não obedece às suas leis. Eles têm leis próprias. E é verdade, irmãos, nós temos leis próprias. Olha a nossa lei aqui. Amém? Amém. A nossa lei não é a lei do mundo, essa aqui é a nossa lei. E ele disse: olha, eles não obedecem ao rei. Isso é mentira, porque o judeu, em todos os lugares onde ele esteve na diáspora, ele sempre foi obediente aos governantes. E o judeu era quem pagava os maiores impostos. Baseado nisso, o rei então dá um anel para Ramã e diz para ele: faça o decreto e execute aquilo que você entenda no teu coração. A partir de então são feitas cartas, decretos, onde no mês, 12º mês, que é o mês de Adar, os judeus seriam mortos naquele mês, por um decreto real. O decreto, quando ele sai, ele causa choque em todos. Todos os judeus que estão ali ficam chocados. Há choro, há pranto, há desespero, porque eles têm dia e hora marcada para morrer. Imagine você se saísse um decreto presidencial dizendo assim: todos os crentes do Messias no Brasil vão ser mortos em tal dia e a tal hora. Em qualquer lugar do Brasil, vocês têm a oportunidade para pegar e matá-los. Qualquer um pode matá-los. O desespero deles foi grande. E Mordecai tira suas vestes, coloca o pano de saco, coloca a cinta sobre a cabeça e vai até a porta do palácio real e se assenta. A notícia chega até Esther. Ó, Esther, teu primo está sentado lá na porta do palácio. É mesmo? É, só que com um pano de saco e cinza sobre a cabeça. O que está acontecendo? Quando vão perguntar para Mordecai, ele pega o decreto e diz assim: toma, mande, entregue para Esther e peça para ela ler o decreto. Quando Esther lê o decreto, ela também fica apavorada. Ela diz: mas o que eu posso fazer? Porque eu até, nos últimos 30 dias, eu não entrei à presença do rei. E há uma determinação de que quem entrar na presença do rei, sem que ele chame, será morto. Mordecai diz para ela o seguinte: olha, Esther, eu vou te falar uma coisa. Se você fizer isso ou não fizer, vai ter que levantar uma outra pessoa para isso. Mas saiba que você e a casa de teu pai não escaparão. E quem sabe se não foi para isso que você foi chamado. Nós precisamos entender que o Eterno nos coloca em determinadas posições, para que nós possamos ser usados por Ele, para falar a palavra dEle onde nós estamos. Amém. Independente daquilo que nós vamos sofrer de retaliação.
ou achamos que vamos sofrer. Esther então diz assim: faça um jejum por mim. Eu daqui a 3 dias entrarei na presença do rei. Todos da fortaleza de Suzã começaram a orar e jejuar. E no terceiro dia, Esther então entra na presença do rei Ahasverosh. Ela chega na porta do palácio real, os guardas olham para ela e dizem: ah, eles sabiam que ninguém podia entrar sem ser chamado, mas eles obedecem a ordem da rainha, as portas do palácio se abrem e Esther começa a entrar. Quando Esther entra, Ahasverosh está reunindo com vários líderes de outras nações, com pessoas importantes, e quando ele vê as portas do palácio se abrindo, sem ninguém dar nenhuma ordem, ele deve ter olhado, e quando ele vê Esther, vem chegando e caminhando. Imagine aquela mulher orando e falando: Pai, que eu ache graça diante do rei. E naquele momento, quando o rei Ahasverosh olhou para ela, com toda certeza, o Eterno falou no ouvido dele assim: você está vendo como a tua rainha é linda? Olha como ela é maravilhosa. Estende o cetro para ela. Ahasverosh pega o cetro e estende para ela. Ela vem, toca no cetro, ou seja, ela recebeu permissão para falar com o rei, e na presença de todo mundo ele diz assim: minha rainha, que bom te ver. O que você precisa, minha querida? Até metade do reino eu dou para você. Eu não sei se você entendeu, mas hoje o Senhor diz para mim e para você: meu filho, minha filha, o que você precisa? Até metade do meu reino eu te dou. Ele é o nosso rei e nós somos a sua noiva. E nós, quando entramos na presença do rei, entramos para poder fazer com que o rei estenda o seu cetro real, para que eu possa tocar no cetro, você possa tocar, e ele possa dizer assim: o que você quer, meu filho ou minha filha? Que bom que você veio até a sala do trono, te recebo com carinho. E a palavra de Esther é interessante, porque ela diz assim: ó rei, a única coisa que eu queria era jantar com o senhor. Leva Ramã junto, mas vem jantar comigo. E Ramã fica todo orgulhoso. Eu fui convidado pela rainha para jantar. Eu sou um cara muito importante. Olha, bolas, quem mais haveria convidado? E quando ele chega até a casa dele, a mulher dele dá um conselho para ele. Ela fala assim: ó, esse judeu que não se curva diante de você, dá um jeito nele, faz uma forca e pede ao rei amanhã para você enforcá-lo. E ele, como ele era muito modesto, né? A gente sabe que Ramã era muito modesto, né? Ao contrário, ele mandou fazer uma forca de 50 côvados. O côvado mede mais ou menos meio metro. 50 côvados, 25 metros. Ou seja, um prédio de 8 andares, aproximadamente. Essa é a altura da forca. Para quê? Para toda a cidade ver Mordecai pendurado na forca. Mandou fazer a forca perto da casa dele. E a pessoa foi todo mundo dormir. O rei também foi dormir. Só que enquanto o rei, Ramã, Mordecai, eu e você estamos dormindo, o Eterno está trabalhando por nós. Enquanto eu e você dormimos, Pai, dá ordem aos seus mensageiros, aos seus anjos, para que a nossa bênção possa nos alcançar. Mordecai e o povo de Israel estavam literalmente condenados à morte. Essa era a palavra de Ramã e do rei. Mas qual era a palavra do Todo-Poderoso? Nós vamos descobrir o que ele vai dizer agora. Enquanto eles dormem, subitamente o rei acorda de madrugada e não consegue mais dormir. Ele chama então
um dos seus escrivãos e disse assim: lê para mim as crônicas do rei, que são as coisas que aconteciam diariamente. É como se fosse um jornal real. E eu comecei a ler. De repente ele leu sobre um motim que teve contra o rei, quando 3 eunucos planejaram matar o rei, e Mordecai descobriu a trama, falou com Esther, Esther mandou pegar os eunucos, matou e o rei permaneceu vivo. O rei disse: peraí, o que fizeram para esse moço, esse tal de Mordecai? O escrivão disse: nada, não diz nada, não fizeram nada com ele. Mas nós temos que tomar uma providência. Nesse momento já estava amanhecendo o dia. Quem é que está entrando no Palácio Real para pedir para enforcar Mordecai? Amã. Amã está chegando cheio de ódio, bufando, dizendo assim: eu vou enforcar, eu quero matar aquele judeu safado. E o rei disse assim: tem alguém no pátio? Alguém disse assim: Ramã está chegando, rei. Manda ele chegar, manda ele subir aqui. Quando o Ramã chega, o rei pergunta assim: Ramã, o que você acha que o rei faria quando ele quer honrar uma pessoa? Ramã falou: quem mais seria honrado pelo rei senão euzinho por mim mesmo? Aleluia. Ele disse: rei, o negócio é o seguinte: se o senhor quiser honrar alguém, pega essa pessoa, pega a coroa real, o cetro real, a capa do rei, o cavalo do rei, chama um dos nobres, coloca todas essas vestimentas sobre a pessoa, pega um dos nobres e, puxando o cavalo do rei, diz: diga, assim fará o rei com o homem que ele quer honrar. O rei disse: Ramã, excelente a sua ideia. Faça isso com o judeu Mordecai. Que nenhuma das tuas palavras caiam por terra. Ramã deve ter ficado preto, vermelho, azul, cor-de-rosa, laranja, verde. Eu? Mordecai? Você tem certeza? Nada do que você falou escapa. Mordecai é chamado ao palácio, coloca uma roupa real, a coroa real, o cetro real, o cavalo do rei, e Ramã sai gritando: assim fará o rei ao homem que ele quer honrar. Quando ele acaba de fazer o serviço, ele volta para casa enojado: ai, misericórdia. E quando ele chega em casa e conta para a mulher dele vira e fala assim: posso te dizer uma coisa? Se já aconteceu isso, eu acho que você vai cair diante desse judeu. Eu acho que você não vai resistir diante dele. A mulher dele profetizou a própria derrota da família. Eu quero dizer uma coisa, irmão: eu não sei qual é o teu inimigo, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei aquilo que está apertando o seu coração, mas eu quero te dizer uma coisa: aquele inimigo que armou um laço contra você vai cair nesse laço e o Eterno vai te dar a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Qual que é o seu problema? Dependendo do problema que você tiver, o Eterno vai virar essa coisa agora. Amém. Porque ele já deu ordem, como eu disse para você, aos seus mensageiros, para que você possa receber a vitória dele. Ramã, então, enquanto está conversando com a família, e a família já profetizou a derrota dele, alguém bate a porta do Ramã e diz assim: Ramã, a rainha está te chamando. Ele deve ter pensado: depois de tanta tragédia, pelo menos uma coisa boa, agora eu vou jantar com o rei e com a rainha. E ele vai. Ele chega introduzido no Palácio Real, com aquela roupa maravilhosa, linda, né? E quando ele chega na sala do banquete, ele vê o rei e a rainha. Ramã, seja bem-vindo! Ramã, que alegria te receber aqui, né? Ele todo orgulhoso, né? A honra é toda minha, rei, a honra é toda minha, rainha Esther. Sente-se, Ramã, sente-se, desfrute do banquete. E o rei pergunta pela segunda vez: minha amada rainha Esther, o que você quer que eu te faça? A
metade do meu reino te darei. Você deve se lembrar, eu já falei isso aqui, que na tradição judaica, quando o Eterno diz 2 vezes a mesma coisa, é porque está com pressa de fazer aquilo acontecer. O Eterno diz a primeira vez: o que você quer que eu te dê? Até metade do meu reino eu te darei. E disse a segunda vez: o que você quer, meu irmão? O que você quer, minha irmã? O Senhor te pergunta essa noite: até metade do reino eu te darei. Aleluia, glória a Deus. Ele fica retardado? Amado, o Eterno, Ele quer te dar algo, mas você tem que abrir a boca para pedir. O rei está perguntando para a rainha: o que você quer, meu amor? Ela disse: olha, rei, o que eu quero hoje é a minha vida e a vida do meu povo por despojo, porque armaram uma cilada contra nós e eu e todo o meu povo estamos condenados para morrer. O rei olhou para ela e falou assim: como assim? Aí Esther olha para o rei, e diz: rei, fizeram um decreto para matar os judeus. Eu também sou judeu. Quem fez isso? Quem foi o maligno que intentou isso? E Esther diz: foi Ramã. Ramã, de novo, já tinha passado um susto, agora deve ter fugido sangue dentro do todo o corpo dele. E o rei sai apavorado. Misericórdia, minha rainha vai morrer, misericórdia. Minha amada, vou matar minha amada. Ramã, percebendo que a coisa já estava feia para o lado dele, o que Ramã fez? Vou pedir para a rainha ter misericórdia de mim. E quando ele chega e vai pedir misericórdia, ele tropeça em cima dela. Até eu quase caí, tá vendo? Ele cai em cima de Esther. O rei vem voltando. O rei olhou e falou assim: seu safado, cretino, além de querer matar a minha rainha, agora você quer forçá-la? Chamou os guardas. E o que disse para os guardas assim: prendam esse homem e matem. Aí um dos guardas virou e falou assim: rei, deixa eu te contar uma coisa. Ele mandou fazer uma forca para Mordecai de 25 metros de altura. Disse assim: não tem problema, enforque-o nela. Amém, irmão? Amém. Você não morrer, olha o seu inimigo morrendo aí. Amém. Amém. A forca que ele preparou para você. Aleluia. O teu inimigo fez uma armadilha para você, mas quem caiu nela foi ele. Amém. E quando Ramã morre, tudo que é de Ramã vai para Mordecai. E aí começa o tempo da honra. Eu quero me deter um pouco nisso aqui. Às vezes, irmãos, nós passamos por situações que parece que nós não vamos resistir. Nós estamos vivendo uma época da nossa vida que nós estamos assim: puxa vida, a minha vida não está do jeito que eu queria. As coisas não vão bem. E você começa a orar e pedir ao Eterno uma nova direção: Pai, tem misericórdia, me ajuda. E às vezes acontece algo com você e você diz assim: mas Pai, não era isso que eu queria. E aquilo que aparenta ser uma tragédia, o Eterno vai transformar aquilo numa grande vitória. Aleluia. Sabe quando a gente aparentemente fracassa? E as pessoas olham e ficam assim: tá vendo? De novo, deu errado de novo. O Eterno dá a volta e diz assim: shh, fica quieto. Eu estou trabalhando nos bastidores para te dar a minha vitória. Quando Mordecai entra na presença do rei, porque agora ele vai para a presença do rei, ele passa a ser honrado no lugar de Ramã. Aí a história fica mais bela, porque nós vamos entender uma coisa, irmãos. O Eterno coloca dentro do reino de Ahasverosh uma judia. Agora
mostrar para mim e para você o quanto o Eterno deseja fazer na minha vida e na sua. Mordecai não desistiu. Esther não desistiu. Esther disse assim: orem para que eu entre na presença do rei. Orem para que o Eterno possa mudar essa nossa história. Nós estamos aqui hoje, irmãos, não é só para contar uma história. Nós estamos aqui para profetizar que o Eterno vai mudar a nossa história. Amém. Amém. Esse ano já começou com honra e com vitória. Amém. E o ano vai terminar com honra e com vitória. Amém. Entenda então que quando esses versículos que nós lemos de Esther capítulo 8, eles falam que Mordecai recebe uma veste azul branca, um manto, uma coroa, e ele recebe então a honra e a glória de ser o segundo depois do rei. Só um homem recebeu isso na história, que foi Yosef, que se conhece como José. Mordecai agora está recebendo. E Mordecai sai da frente do palácio do rei, vestido de pano de saco, para dentro do palácio real, para ser o vice do rei, vestido com honra e com glória. Por isso eu te disse, eu não sei o que você está passando. Pode ser que por dentro você esteja como Mordecai, vestido de pano de saco, se humilhando diante do Eterno, pedindo ao Eterno para te dar uma vitória e te restaurar uma posição que você perdeu. Eu quero te dizer que hoje, em nome de Yeshua, nós estamos profetizando que o Eterno mudará a tua sorte em nome de Yeshua. Para que você possa se alegrar diante do Eterno. E não só você, porque aqui o texto diz que todos os que estavam dentro da cidadela de Suzã se alegraram com Mordecai. Todos. Todos os judeus compartilharam da alegria de Mordecai. Cada um de nós aqui que é abençoado, todos se contagiam. Amém. Com a bênção que o irmão recebe. E eu tenho certeza, irmãos, que o Eterno neste ano trará honra e vitória para todos nós. Amém. Cada um na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu negócio, no seu ministério. Em nome de Yeshua, eu quero falar isso. E eu quero terminar dizendo para você o seguinte: a Bíblia diz que muitos se tornaram judeus pelo temor que eles tiveram de Mordecai e dos judeus. Sabe como é que as pessoas vão receber Yeshua? Olhando para mim e para você e dizendo assim: você tem algo que eu preciso. Você carrega algo que é precioso e eu preciso ter isso. Me dá. Você vai dizer assim: tem um lugar onde você pode receber isso e muito mais, que é a casa do Eterno. Amém. Mas nós, irmãos, hoje precisamos tomar uma posição. Aconteça o que acontecer, nós vamos continuar firmes na presença do Eterno, crendo que Ele pode reverter aquilo que é uma aparente maldição, uma grande bênção e uma grande vitória. Por isso, não se preocupe, nós acabamos de cantar isso. Não se preocupe. Espere o Eterno fazer aquilo que Ele precisa fazer na minha vida e na sua. E em nome de Yeshua, você verá a vitória do Eterno na sua vida. Amém. Eu sei que você ainda vai vir a este altar para testemunhar a tua vitória, a tua honra, em nome de Yeshua. Amém. Só para mim finalizar, o resto da história é que o povo depois pôde fazer, o Eterno permitiu que Mordecai escrevesse um novo decreto para que os judeus se defendessem. Nenhum judeu morreu, eles mataram os inimigos e os judeus ainda saquearam e pegaram tudo aquilo que era dos inimigos deles. O final da história, qual é? É que eu e você não vamos perder nada. Amém. Deixa eu abrir um parênteses. Não é tempo de perder, é tempo de ganhar. Amém. Vou falar de novo.
Não é tempo de perder, é tempo de ganhar. Amém. Quem tem que perder é Satanás, nós não. Então, depois que isso aconteceu, irmãos, a história nos conta que houve muita alegria naquele lugar por causa dos judeus. Eu e você fomos chamados para trazer alegria para as pessoas, com a nossa vida, com a nossa postura e com a nossa fé. Que assim seja, o Eterno faça cumprir, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.